Olá, o assunto de hoje é calor sensível. Bom, quando a gente fala de calor sensível, significa que eu vou fornecer ou retirar uma quantidade de calor de um corpo e isso vai provocar uma variação na temperatura. Um exemplo disso é o seguinte: se a gente está lá em casa e coloca uma chaleira com água em cima do fogão, a chama ela vai aquecer a nossa água e isso é o calor sensível. Para a gente calcular a quantidade de calor sensível, a gente utiliza uma fórmula que dentro da física ela é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Vamos ver a fórmula. No início do vídeo, eu falei para vocês que essa quantidade de calor sensível, ela poderia ser fornecida a um corpo ou retirada. Como a gente sabe se foi fornecida ou se foi retirada? É bem simples, pessoal. Essa equação que eu acabei de mostrar para vocês, se o resultado dela for positivo, ou seja, maior que zero, isso significa que ela recebeu calor. Agora, se esse resultado da quantidade de calor for negativo, ou seja, menor que zero, significa que ele perdeu calor. Outro detalhe importante, ali quando eu apresentei a fórmula para vocês, em dois momentos eu falo de calor sensível. Quando a gente fala da letra Q maiúsculo, significa que é a quantidade de calor sensível que foi fornecido ou retirado de um determinado corpo. Agora, aquela letra C minúscula representa o calor específico sensível, também chamado apenas de calor específico. O que isso significa? Que o calor específico ele é uma propriedade da substância. O que isso representa? Significa que sempre qualquer material vai ter o seu calor específico já tabelado. Alguém já estudou sobre isso, alguém já definiu esse valor. Então, por exemplo, se eu falar da água, tem um calor específico da água. Se eu falar de alumínio, tem um calor específico do alumínio. Cada material tem o seu valor já tabelado. Vamos pensar um pouquinho mais na prática. O que é esse calor sensível, onde eu vou aplicar? Então, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Isso significa o quê? Se eu quiser aquecer 1 grama de água para que ela eleve a temperatura em 1 grau Celsius, eu vou ter que fornecer a ela 1 caloria. Um outro exemplo, o calor específico do ouro é 0,031 calorias por grau Celsius. Isso representa o quê? Se eu tiver 1 grama de ouro e eu quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, significa que eu vou ter que fornecer uma quantidade de calor equivalente a 0,031 calorias. Um último detalhe importante relacionado a esse conteúdo de calor sensível. Existe também um conceito chamado capacidade térmica. Essa capacidade térmica representa a capacidade de um objeto de ele receber ou fornecer calor e apresenta a seguinte equação. Bom, então, o que significa essa capacidade térmica? Vamos supor que eu tenho um objeto no qual ele apresenta uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Isso significa o quê? Se eu quiser aumentar 1 grau Celsius, eu vou ter que fornecer a ele 10 calorias. Todos esses conteúdos estavam relacionados a calor sensível. Isso, o que eu tenho que lembrar? Sempre que eu estou falando de calor sensível, significa que eu estou falando de uma quantidade de energia térmica que foi fornecida ou retirada de um objeto e isso provocou uma variação na temperatura. Espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje e até uma próxima!